Ei aí, galerinha do YouTube, galera do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar aí de Rogério Ceni, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. É isso mesmo. Hoje, dia 26/6/2023, exatamente 1h24 da tarde, a notícia que chega é que Rogério Ceni, que estava praticamente tudo acertado com o Atlético Paranaense, pelo menos é o que diziam as fontes, nesse exato momento o Vasco está dando chapéu no Atlético Paranaense para anunciar Rogério Ceni ainda hoje. Talvez a hora que soltar o vídeo, né? O vídeo vai sair na terça-feira, eu sempre posto um dia depois. Mas hoje, né, que nem eu tô falando aqui, 1h25 agora, dia 26/6/2023, o Vasco da Gama está dando chapéu no Atlético Paranaense para poder fazer a contratação de Rogério Ceni para o cargo de técnico. Na minha opinião, se eu sou o Rogério Ceni, eu gosto muito do Vasco no Rio de Janeiro. Talvez seja meu time preferido no Rio de Janeiro. Eu gosto do Vasco, sinceramente. Mas se eu tivesse que escolher entre projetos, obviamente a gente não está ali no tete a tete para saber o que o Vasco apresentou e o que o Atlético Paranaense apresentou. A longo prazo, talvez o projeto do Vasco, se ele se consolidar com a SAF, como virou o Vasco, pela 777 lá, né? Se eles consolidarem isso, se eles realmente entregarem, né, os jogadores, dinheiro disponível em caixa para o time fazer contratações de peso e contratações boas, talvez o Vasco seria o melhor caminho. Porque o Atlético Paranaense ainda depende dele mesmo, não é SAF nem nada. Porém, o Atlético Paranaense sempre foi um time tudo muito correto, tudo muito certinho. Arrisco dizer que talvez o Atlético Paranaense, como gestão no Brasil, sem precisar de outras empresas tomarem conta, talvez seja a melhor equipe bem administrada por gerentes, por pessoas, por presidentes que passam lá, né? Talvez o Atlético Paranaense seja o melhor clube no Brasil por essas questões, por esses tipos de dirigentes que passam lá. Agora, a um projeto a longo prazo, talvez realmente o Vasco seria melhor se eles entregarem isso. Mas como que eu vou saber se realmente vai ser entregue? Como que eu vou ter a certeza absoluta? Estaria arriscando, estaria comprando a briga deles, mas sem ter a certeza. No Atlético Paranaense são inúmeros anos de boa gestão, de bons jogadores que hoje estão ali. Então, eu particularmente, se eu sou o Rogério Ceni, optaria em ir para o Atlético Paranaense nesse momento. Porém, é aquilo que eu falei, a gente não sabe o tete-a-tete como que é. Parece que com a vinda do Rogério Ceni pro Vasco, o Vasco vai abrir os cofres, porque o Vasco passa por um momento extremamente difícil no Campeonato Brasileiro. E com o Rogério Ceni, poderia fazer aquilo que o Rogério Ceni fez lá com a Fortaleza quando começou. Porque vale ressaltar que quando o Rogério Ceni cai em times que estão com gestões boas, eu falo dirigentes, presidência, né, que tem ali um apoio por trás, ele trabalha tranquilo. Olha o que ele fez com o Fortaleza. Se o Fortaleza hoje está disputando Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, indo longe, nas fases longes, brasileiro, sendo carrasco de muitos times grandes do nível nacional e disputando entre os 8 primeiros, é porque, obviamente, passou pelo presidente e também passou pela formação que o Rogério Ceni deixou lá. A estrutura com que o Rogério Ceni conseguiu, pediu, exerceu, construiu e consolidou dentro do clube do Fortaleza. Isso não é novidade para ninguém, até porque o presidente do Fortaleza fala isso. Que a ideologia que o Rogério Ceni implantou dentro do clube é tudo isso hoje que o Fortaleza passa é fruto do que o Rogério Ceni deixou lá. Entende? Então talvez, pelo Vasco, tá essa SAF, que isso, aquilo, talvez seria uma boa mesmo, até seria uma boa ele tá indo pro Vasco da Gama. Eu acho que não é ruim nenhum dos dois.
É só a questão de um já estar consolidado como uma gerência excelente e um outro que tem o gatilho, mas precisa que alguém aperte o botão de start, né? Alguém precisa iniciar esse gatilho. Vai ser iniciado? Essa SAF vai permanecer no Vasco? Tem tudo isso. Agora, o que chega, o que a gente está sabendo, é que o Vasco da Gama praticamente já está tudo apalavrado, detalhado, já foi discutido o tempo de contrato, já foi determinado salário, tudo para o Rogério Ceni já estar assumindo o Vasco da Gama na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente hoje deve se consolidar aí a ida de Rogério Ceni para a equipe do Vasco da Gama. O que parecia já estar tudo certo com o Atlético Paranaense, o Vasco aparece na jogada. SAF tá com grana, vai investir em cima do Rogério Ceni, que pode ser o futuro dele, o Vasco da Gama. Independente dessas duas equipes, né? Óbvio, eu gosto mais do Vasco, mas pensando em projetos eu optaria pelo Atlético Paranaense. É isso. Espero que tenham gostado. Deixa aí um like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí também o que você acha. Fechou? Valeu, falou e fui!